Olha, quem passou pela ponte Estilo Luz e tem passado, tem se deparado com uma cena curiosa. Assim, ó. Pode encher a tela aí, Mari. Metade da ponte apagada praticamente, né? Você está vendo o lado da ilha. O lado do continente tem, da ilha não. Estamos falando da iluminação cênica. E a gente tem a nossa câmera também, né, irmã? Que a gente pode mostrar agora ao vivo, quando tiver essa possibilidade. Olha aí, imagem ao vivo, 19 horas e 4 minutos. Está apagada a pontinha da ponte. Então, nós estamos recebendo muitas imagens e muita gente perguntando. Mas afinal, o que será que aconteceu para a ponte estar desse jeito aí? Que pena, né? Inclusive hoje, ô Sofia Gonzalez, pode colocar a Sofia para a gente aí? Eu estava conversando com o presidente do Detran, o general Ricardo Miranda, que já fez o ponto e contraponto com o Roberto Azevedo, daqui a pouco tem uma palavra dele, para falar a respeito do Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes de trânsito. E ele, viu, Sofia, pediu para a Secretaria de Infraestrutura do Estado colocar na ponte Estilo Luz a cor amarela, em alusão ao Maio Amarelo. E ele recebeu como resposta o seguinte: não vai dar, pelo menos por enquanto, porque está tendo problema na ponte. E o problema é esse. Agora, Sofia, você tem a resposta? Será que conseguimos uma resposta? Fique ligado que já já eu vou falar sobre o que pode ter provocado esse apagão. Vem daí, Sofia. A situação continua a mesma de quem passou por aqui na noite de ontem. A gente está aqui no ângulo que permite uma boa visualização da ponte Hercílio Luz e dá para ver que a metade insular dela está sem a iluminação cênica. A iluminação de serviço, essas luzinhas brancas, estão presentes por toda a ponte, mas a parte insular dela, toda a metade ali, está realmente sem essa iluminação cênica. Ela foi reinaugurada há pouquíssimo tempo, né, em dezembro do ano passado. Foi uma obra longa aí, nosso cartão postal ficou um bom tempo sem ter iluminação cênica, foram pelo menos 10 anos, e aí ao longo dos últimos meses, aí ela veio sendo instalada toda essa iluminação, a ponte foi fechada no período noturno. Para dezembro, então, a gente ter essa inauguração desse projeto grandioso que demorou para ser concluído, são mais de 7.000 projetores. E olha, antes mesmo dela ser reinaugurada, toda essa iluminação cênica, nós noticiamos aqui muitos casos de furtos de fios, não só na ponte Hercílio Luz, mas também nas duas outras que ligam a ilha ao continente, na Pedro Ivo e na Colombo Salles também. Eu me lembro, inclusive, há uns 2 anos, mais ou menos, a gente chegou a noticiar um caso de uma pessoa que acabou morrendo eletrocutada depois de roubar os fios, de furtar os fios, de uma das pontes aqui da ilha. Um caso bastante triste. E a gente, diante disso, né, diante dessa situação que a gente percebe a ponte assim, apagada, o primeiro questionamento que a gente levanta realmente é se foi um caso de furto de fios mais uma vez. Nós, inclusive, questionamos a Secretaria de Manutenção e Infraestrutura aqui do estado, mas eles disseram que ainda estão apurando o caso e que a gente deve ter uma resposta, então, na segunda-feira. Mas é impossível a gente não se questionar se é mais um caso como esse, depois mesmo de tantas notícias de melhorias na infraestrutura, aqui na segurança das pontes, justamente para que isso não aconteça mais. Foram tomadas medidas do estado nesse sentido, mas temos novamente aqui essa situação que nos persegue já há tanto tempo e a gente agora aguarda, então, uma resposta, mesmo que seja na segunda-feira, né, Cleiton? Obrigado, Sofia. Excelente informação para a gente aí. Ó, a Sofia lá, juntamente com, quem é o Cinegra? É o Fernando? Fernando Oliveira, dando aquele passeio e mostrando lá a situação, ó, como bem relatou a Sofia Gonzalez. Bom, fizemos a nossa parte, Roberto, entramos em contato. Estava conversando com o Ricardo Pastrano hoje à tarde, da Guarda Municipal. Ó, a nossa câmera aqui no morro. Ele que é vereador e continua estando na Guarda Municipal, pediu uma resposta também e não conseguiu. Aí, a secretaria passou que até segunda-feira deve dar uma definição, ou pelo menos começar a esmiuçar o que de fato aconteceu. Na semana retrasada, tivemos furtos na ponte Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Tivemos recentemente a rua Felipe Schmidt às escuras, que até agora não veio uma definição ainda. Imagina se vem a confirmação de furto de fio na Colombo Salles, na Pedro Ivo Campos, se confirmando o furto de fio, que eu tenho informação que foi na Felipe Schmidt, e acredite, Roberto, a informação que eu tenho extraoficial, 99, não posso cravar, mas a pessoa que me falou, que é muito ligada, disse o seguinte: ô Cleiton, 99% de ser o quê?
furto de fio mais uma vez. Aí, Roberto, se é confirmado agora isso, o pessoal vai falar, pô, ninguém faz nada? De novo, Roberto. Aqui, ó. Vamos estabelecer o seguinte: iluminação pública não é para bonito. Isso aqui não é só um efeito, é também um fator de segurança. Então, deve ser tratado, sim, como um caso de segurança pública. Você imagina que numa rua que não tem iluminação, as pessoas estão 10 vezes mais suscetíveis a sofrerem qualquer tipo de agressão, um assalto ou coisa pior. Se é que tem coisa pior para quem está numa rua sem iluminação. Agora, você imagina uma ponte. Ela é iluminada também para facilitar o trânsito, para os carros circularem, os veículos circularem sem grandes riscos, porque ajuda a mostrar a sinalização. Então, eu insisto, a questão da ponte Hercílio Luz, do centro de Florianópolis, das outras pontes, ou em qualquer lugar, principalmente aqui no aterro da Bahia Sul, que é brincadeira, toda noite tem uma falta enorme de energia, tem que ser tratado como um caso de segurança pública. Ah, mas a justiça vai soltar, o delegado vai colocar que é de menor potencial. Não interessa, tira de circulação, dá um susto, porque está fugindo ao controle há muito tempo fugindo ao controle. Ô Roberto, e há muito tempo, desde quando eu apresentava o Primeiro Impacto de Manhã, já tinha uma determinação dada pelo Ministério Público do Estado que o governo teria que ter colocado vigilantes ou guaritas em todas as pontes. Colombo Salles, Pedro Ivo Campos e Hercílio Luz. Uma guarita de cada lado, uma vigilância de cada lado. Ia acabar completamente com o furto de fio? Não, mas que inibir ia ser muito difícil acontecer, seria. Mas pelo menos ia descobrir quem são os responsáveis. Exato. Ia identificar pessoas. Não tem câmera com identificação facial? Então, ia descobrir quem são as pessoas que estavam furtando. E principalmente quem está no processo de receptação, que esse é o grande bandido também. Esse aí tem que ser tirado de circulação. Não tem explicação para isso aqui. Roberto, amanhã, sabadão, tem ponto e contraponto? Tem ponto e contraponto e nós vamos receber a visita do presidente da OSESC, Vanir Zanata, que vai nos falar por que e como a OSESC, as cooperativas de Santa Catarina, vão ter 2 grandes investimentos, ou 3 grandes investimentos, nos próximos 3 anos. 2 bilhões de reais a cada ano. Vamos ver. Ficamos muito satisfeitos quando se consolidou esses números, porque crescemos 55% em relação a 2023, que tinha sido um ano com bastante problema, mas 2024 mostrou que o sistema voltou a ser o que merece, vamos dizer assim, e que bom. Estou feliz com esses resultados, porque sabemos que os investimentos próximos, agora de 2025, 26 e 27, serão fortes, né? 2 bilhões a cada ano. Poucos setores da economia têm isso. 7h20 da noite, amanhã, depois do Tá na Hora Nacional. Para encerrar, 2 informações importantíssimas. Caiu o ministro da Previdência, Carlos Lupe, diante daquelas acusações, realmente não poderia ficar, as fraudes no INSS, contra aposentados e pensionistas. E também o líder do governo na Assembleia, o deputado Ivan Nats, pediu para sair do cargo. Comunicou hoje ao governador Jorginho Melo. Caiu o Lupe? Caiu. Foi agora? Caiu, final da tarde. Então, nós vamos ter as informações completas no SBT Brasil.